Esta atividade está sendo gravada para registro nos arquivos da AMORC GLP, razão pela qual todos os participantes aceitam exceder seus direitos de imagem. Os presentes que não quiserem ter sua imagem exposta podem voluntariamente manter suas câmeras e microfones desligados para fins de privacidade. Ancient wisdom for a new world. Preparem-se. Vamos iniciar nossas atividades em alguns instantes. Procurem relaxar e se acalmar. Temos um tema bem interessante para você hoje. Agradecemos a presença de todos e desejamos que aproveitem esse momento para confraternizar e celebrar o que temos de melhor, a oportunidade de nos desenvolvermos e compartilhar conhecimento para nossas vidas. Boa noite a todos. Sou a Soro Joburan e atualmente ocupo o cargo de mestre auxiliar da loja Rosa Cruz Guarulhos. Sejam todos muito bem-vindos. A missão e o propósito da Ordem Rosa Cruz AMORC. A Ordem Rosa Cruz AMORC é uma organização internacional de caráter templário, místico, cultural e fraternal, de homens e mulheres dedicados ao estudo e à aplicação prática das leis naturais que regem o universo e a vida. Seu objetivo é promover a evolução da humanidade através do desenvolvimento das potencialidades de cada indivíduo e propiciar ao seu estudante uma vida harmoniosa que lhe permita alcançar saúde, felicidade e paz. Nesse mistério, a Ordem Rosa Cruz AMORC oferece um sistema eficaz e comprovado de instrução e orientação para um profundo autoconhecimento e compreensão dos processos que conduzem à iluminação. Essa antiga e especial sabedoria foi cuidadosamente preservada desde o seu desenvolvimento pelas escolas de mistérios esotéricos e possui, além do aspecto filosófico e metafísico, um caráter prático. A aplicação desses ensinamentos está ao alcance de toda pessoa sincera, disposta a aprender de mente aberta e motivação positiva e construtiva. Lembramos a todos os presentes que a abordagem utilizada nessa atividade se refere ao estudo e pesquisa da palestrante e não representa a palavra oficial da Ordem Rosa Cruz AMORC.
Meu nome é Márcio Gonçalves e atualmente estou mestre da loja Rosa Cruz Guarulhos. Em nome de nosso grande conselheiro da região SP2 e SP7, o Frater Everton Guzzi, e da nossa monitora regional, a Sora Urbânia Hackney, saúdo a todos os presentes, fratres, sorores e amigos da AMORC. Saúdo a nossa mesa virtual, Sora Jo, nossa mestre auxiliar, a Sora Lourdes, nossa mestre de cerimônias e coordenadora de palestras, e em especial hoje a Sora Vivian, que nos trouxe uma palestra bem interessante. Mais uma vez, ela nos levará às terras do Egito, né, porque, não sei vocês, mas é assim que eu me sinto cada vez que eu vejo uma apresentação dela. Motivado pela nossa cultura tradicional, motivado pelos nossos ancestrais e inspirado por suas belas palavras e a sua pesquisa, feita não só aqui para essa palestra, mas para o nosso Museu Egípcio Rosa Cruz, na sede da nossa grande loja. Sora Vivian, seja muito bem-vinda. Desejo a todos uma excelente palestra. Mais uma vez, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês e sejam todos muito bem-vindos. Hoje teremos uma palestra muito interessante, que mais uma vez vamos fazer uma viagem ao Egito. E a Sora Vivian vai nos levar nesta viagem. E hoje ela nos falará sobre o período de governo do faraó Akhenaton, que foi caracterizado pela reforma religiosa, política, artística e cultural, realizada pelo monarca. Foi parte deste projeto a construção de uma nova capital para o Egito, que representasse a nova visão religiosa e que não tivesse ligação com o antigo panteão politeísta. Assim, no 5º ano de reinado, começava a construção na região do Médio Egito, da cidade de Akhenaton, hoje conhecida como Tel Amarna. Como a cidade foi abandonada pouco tempo depois da morte do rei, acabou se preservando diversos detalhes de seu plano interno. Nesta palestra, vamos conversar sobre a cidade e como, a partir da análise dos seus prédios, como templos, palácios, residências e tumbas, é possível conhecer como era a vida na cidade organizada por Akhenaton, além de refletir sobre as mudanças realizadas durante o seu período de governo, de 1553 a 1225 a.C. E a Sora Vivian é licenciada em História pela Universidade Tuiuti, do Paraná, especializada em História do Brasil Contemporâneo e em História Antiga e Medieval. É professora de História para o ensino médio e de jovens e adultos na Rede Estadual do Paraná. É membro da Ordem Rosa Cruz AMORC desde 2003 e atua como supervisora cultural na GLP desde 2004. Também como historiadora no Museu Egípcio Rosa Cruz, da Grande Loja de Língua Portuguesa em Curitiba. É historiadora no Museu Egípcio Rosa Cruz e apresenta o programa Presença e Harmonia. Sora Vivian, apresentá-la é sempre um prazer enorme, é sempre uma alegria imensa. E agora já estávamos com bastante saudades. Seja bem-vinda mais uma vez para esta atividade que nos falará bem perto de nossas tradições de Akhenaton. Tema muito caro a todos nós, Rosa Cruzes. Que todos nós possamos aprender mais um pouco e guardar lições que nos inspirem, trazidas por vossos conhecimentos tão profundos e maravilhosos, que a cada atividade partilha conosco. Assim, Sora Vivian, a palavra é toda sua. Sora Lourdes,
Frater Márcio, muito obrigada, né, pelo carinho, né, pelo convite. Fratres e sorores, convidados, boa noite. Então, eu espero poder compartilhar um pouquinho com vocês, conversando, né, hoje sobre o período de Akhenaton e a partir, claro, né, falando um pouquinho mais da cidade que foi criada por ele, ver o que é possível a gente conhecer um pouco mais a respeito desse período que é especial para os Rosa Cruzes, mas que no campo da história e da egiptologia ainda é um período, na verdade, que muito se descobriu, mas que também há ainda muito a se compreender, a se entender a respeito dele. E claro que todo o estudo, né, da própria cidade, né, de Akhenaton é uma maneira da gente poder cada vez mais buscar conhecer a respeito desse período. Então, muito obrigada mesmo pelo convite. Eu vou pedir só um minuto para eu poder compartilhar aqui a minha tela com vocês. Isso, né? Então, vamos falar sobre Akhenaton, né, que em egípcio é justamente o horizonte de Aton. Para que nós possamos, então, falar a respeito desse período, eu gostaria, então, da gente pensar cronologicamente o momento que nós estamos conversando. Afinal de contas, né, Akhenaton, a princípio, Amenhotep IV, ele foi um dos últimos reis da 18ª dinastia, no período do Reino Novo da história egípcia. Se nós pegarmos, né, quase esses 3.000 anos de história do Egito Antigo, o Reino Novo, ele é um dos períodos mais prósperos, né, da história dessa antiga civilização. Formado basicamente por 3 dinastias, né? Akhenaton, então, está associada à 18ª. Por que a gente fala que é um dos períodos mais prósperos da história egípcia? Justamente porque é o momento em que o Egito alcança uma extensão imperial com relação ao seu território, né? O Império Egípcio vai desde a Núbia até o Oriente Próximo nesse período. Então, por conta, né, dos primeiros faraós dessa dinastia, né, essa dinastia, na verdade, ela já se forma pela expulsão, né, dos Íxios, que haviam tomado principalmente o norte do Egito, né, região do Delta. Então, ela se forma a partir, né, do processo de expulsão dos Íxios do Egito. E após o estabelecimento, então, dessa dinastia de reis da região sul do Egito, da cidade de Tebas, então nós temos, né, essa expansão territorial. Por isso, um período bastante próspero, como justamente a gente pode ver, então, aqui no mapa, né, essa extensão territorial alcançada pelos egípcios nesse período. E por que é importante a gente pensar a respeito disso? Porque quando Akhenaton assume o governo, ele também, claro, herda a administração de todo esse território, né? O próprio pai dele, o Amenhotep III, conseguiu, na verdade, né, que governou por quase 40 anos, conseguiu, na verdade, se manter essa prosperidade do Egito, né, alcançada justamente como, né, pelas mãos de faraós como Totmés III, Amenhotep II, né, o próprio pai, Totmés IV. Então, nós temos, né, o Egito que Akhenaton herda é um período, então, onde há um momento de estabilidade, a prosperidade, né? E, de certa maneira, também, nós podemos falar que já é um momento também de solarização, ou de afirmação da solarização da monarquia egípcia. Porque nós vamos falar, né, ao falarmos de Akhenaton, nós estamos falando do momento em que ele torna o deus Aton como a principal divindade do Egito, né? E chega até o momento de banir as outras divindades e de estabelecer Aton como essa principal divindade. Aton é justamente, né, a forma visível do deus Sol. E o que acontece é que, de certa maneira,
Isso já vem principalmente com seu pai, como eu comentava, né? Então, o faraó Amenhotep III, que até temos aqui no slide, que ele intensifica esse processo de solarização, essa identificação do rei com o Deus Sol. Claro que nós estamos falando principalmente de Ra, né? Até na sua expressão máxima, Ra-Hor-Akti, né? Então, ele, de certa maneira, esse processo de solarização, ele herda do seu pai. E, na verdade, o deus Aton, ele já é referenciado pela primeira vez com o seu avô, com o faraó Totimés IV. Então, referências ao deus Aton aparecem no escaravelho desse faraó, né, do Totimés IV, avô de Akhenaton. E, claro que depois, com, né, o seu pai, essa intensificação da solarização, por conta da própria prosperidade que o Egito vivia nesse momento, nós temos não só um fortalecimento do poder real, sua identificação, né, com o Deus Sol, mas também, eu diria, também até por parte da mãe do Akhenaton, da Rainha Ti, que também está aqui representada, aonde nós vemos o papel da grande esposa real também sendo intensificado, né? A Rainha Ti, ela acaba tendo um papel extremamente importante durante o governo de Amenhotep III. E isso também, né, claro que nós não vamos falar especificamente de Nefertiti hoje, né, nem falar muito a respeito da sua atuação no processo, mas Nefertiti tem um papel extremamente importante. Com certeza, isso também já vem da própria posição que a Rainha Ti obteve, né, mãe do Akhenaton, durante o reinado do pai, né, no caso do faraó Amenhotep III. Então, aqui só para a gente conversar um pouquinho, né, a respeito desses antecedentes. Na verdade, Akhenaton não era o herdeiro direto do trono egípcio, né? O irmão dele, que seria, né, então, o filho mais velho deste casal real, acaba falecendo, e aí, então, cabe justamente a Akhenaton assumir, após a morte do pai, o trono do Egito. Então, Akhenaton, ainda, né, como Amenhotep IV, ele foi coroado oficialmente, né, como rei do Alto e do Baixo Egito, na cidade de Tebas, chamada Heliópolis do Sul, né, pelos egípcios. Né? Então, rei do Alto e Baixo Egito, seu nome de trono, Neferkeperu-Ra, né? Perfeitas são as transformações de Ra, o Ain-Ra, único filho de Ra. Este, então, nome de trono, né, de Amenhotep IV, Akhenaton, e sendo, né, o próprio nome de nascimento dele, Amenhotep. Só que a gente percebe que ainda no primeiro ano de reinado, o Amenhotep IV, Akhenaton, já começa então a realizar algumas modificações que conduziriam depois, no ano 9 de reinado, efetivamente, a apenas a existência, né, de um único Deus, Aton, e ele então como principal representante da divindade, né, sempre se referenciando como filho de Aton, e aquele, então, que teria condições, o único, e às vezes também referenciado ele e Nefertiti, né, os únicos, então, a poderem conhecer a real vontade, né, e realidade da divindade Aton. Então, né, como eu comentava, antes mesmo de completar esse 1 ano de reinado, ele já começa a realizar algumas modificações ainda em Tebas. Um grande exemplo é a construção de templos dedicados a Aton. Em especial, o mais importante deles é o Gepa-Aton, dentro do complexo templário de Karnak, em Tebas, né, dedicado justamente ao deus Aton. Nesse complexo templário, Akhenaton foi responsável por construir 4 templos dedicados, né, a Aton, então já demonstrando, já associando, na verdade, né, a sua imagem ao deus relacionado ao disco solar. É importante a gente falar, né, que Aton, que é propagado, então, por Akhenaton, ele é fonte único, né, ele é fonte único de toda a vida, ele é gerador, né, seria o gerador de toda a humanidade, e ele seria o responsável por criar
criar e recriar a humanidade todos os dias. E isso vai ser possível a gente compreender melhor depois observando a própria estrutura da cidade de Akhetaton. Então, já no ano 3, né, de reinado, Akhenaton já havia finalizado esse principal templo dedicado a Aton no complexo templário de Karnak. Inclusive, né, ainda morando em Tebas, o faraó realiza, né, o seu festival Hebsed. O que é o festival Hebsed? É no festival que os reis deveriam realizar para renovar as suas forças. Teoricamente, deveria ser realizado no 30º ano de reinado do faraó, mas Akhenaton realiza muito antes, e nesse momento, então, ainda em Tebas, quando ele realiza o seu festival Hebsed, ele não apenas fez para renovar as suas forças, mas como também para associar-se ao próprio deus Aton. Então, o que a gente percebe, né, em relação a toda essa modificação que o Akhenaton estava realizando, era que a sua ideologia está presente na arquitetura, seja nesse momento ainda no complexo templário de Karnak, na arte, né, que aos poucos também vai se transformando, né, criando a arte tão característica do período de governo dele, que nós conhecemos, né, como arte amarniana, e a própria também, né, nós vamos ver a criação do nome didático do Deus, ou seja, toda a transformação, né, que aos poucos o Akhenaton vai organizando, é justamente para estabelecer o culto a esse Deus único, a Aton. Inclusive, né, até a imagem do faraó que nós vemos aqui é um dos colossos que ficavam justamente no templo de Aton em Karnak, né? Então, uma das imagens mais conhecidas, né, de Akhenaton, e que provém justamente do templo de Karnak. E aqui uma ideia para nós termos de uma das paredes do templo, né, do Jepa Aton em Karnak, e como eu comentei, né, já as imagens de Aton relacionadas à imagem do próprio rei, né, as representações do faraó. Bom, nesse processo, né, de ir transformando, mudando as questões religiosas que conduziriam a essa crença, tendo Aton como única divindade, nós temos que entre o 2º e 3º ano de reinado, que muda-se a representação do próprio deus Aton como nós conhecemos hoje. Porque até então, pelo menos o 3º ano de reinado, a maneira de representar Aton ainda estava associada à forma de representação de Ra, né? Ou seja, como geralmente nós encontramos a imagem do deus solar, com o corpo de falcão, ou com o corpo humano e a cabeça de falcão, com um disco solar sobre a cabeça. Então, inicialmente, né, ainda no período de início dinástico de Akhenaton, nós temos essa maneira de representação. Essa que nós, né, comumente, quando falamos, né, no deus Aton, nós geralmente lembramos dessa imagem, ou seja, o disco solar circundado pela serpente Uraeus, da onde saem raios que terminam em mãos, e que algumas dessas mãos seguram o símbolo Ankh, o símbolo da vida. Então, essa imagem, ela acaba justamente aparecendo a partir, né, pelo menos com toda certeza, do ano 3 de governo do faraó Akhenaton, sendo abandonada, então, a imagem associada ao deus Sol, com a representação com cabeça, né, do falcão com o disco solar. Uma outra questão também que nós vamos percebendo nessa arte que está sendo construída, né, por Akhenaton, e de novo, né, tudo é criado nesse momento e pensado pelo faraó, seja a arte, sejam os textos, como nós vamos ter oportunidade de ver, né, um trechinho do grande hino a Aton, o mesmo pequeno hino a Aton, os textos encontrados nas estelas de fronteira, né, a gente sabe que tudo isso foi pensado pelo próprio faraó, está imbuído dessa ideologia a qual ele queria transmitir, né? Então, muitos se questionam por que dessa representação mais realista, ou até mesmo, muitas vezes, a questão andrógena das representações do rei, né? Se nós pensarmos
reside na divindade as questões masculinas e femininas. Então, uma das interpretações é que essa androginia das representações do rei poderiam estar associadas a essa questão, né? Então, o fato é que, neste momento, a arte e a representação agora, né, do Deus, como nós geralmente o encontramos, estão associadas a essa ideologia, então, que o rei estava transmitindo, né, desde como nós vimos o início de seu governo. E é claro, como eu falei, né, Akhenaton era visto como o único filho de Aton, e era ele, então, que interagia diretamente com Deus, né, e que os ensinamentos da divindade eram repassados pelo próprio faraó. E, claro, a gente tem a composição também, de certa maneira, de uma tríade divina, né? Afinal, temos Aton, o único Deus, porém, cada vez mais nós vamos ver sempre, né, Aton na companhia de Akhenaton e Nefertiti, né? Os dois também, né, então, que poderiam ter acesso ao Deus. E uma outra característica é que, aos poucos também, cada vez mais nós vamos vendo na arte egípcia cenas familiares, que até então praticamente inexistiam, como nós temos aqui, né, o casal com as suas duas filhas mais velhas. Então, aos poucos, as antigas iconografias do faraó, na companhia dos outros deuses, vão sendo modificadas, e o que nós vamos ter no local é sempre a família real na companhia do deus Aton, né? A exemplo dessa estela que nós temos aqui, né? Bastante famosa, onde geralmente a gente fala, né, do Akhenaton com a sua família. Nesse processo ainda da transformação religiosa realizada por Amenhotep IV, nós temos a organização do primeiro nome didático do deus. E aí, de novo, uma nova transformação. Até então, apenas os nomes dos faraós eram escritos em cartuchos. E o que o Akhenaton vai fazer? Ele vai escrever o nome de Aton em cartuchos, como acontecia com os nomes reais. Então, na verdade, né, como nós estamos vendo aqui, a partir do 4º ano de reinado, é que nós vamos passar a ter o nome de Aton escrito justamente em cartuchos, como acontecia com os reis. Então, nós temos, né, no primeiro, aquele que vive, Ra-Horus do horizonte, que se regozija no horizonte em seu nome de Shu, que está em Aton. E no segundo, nós temos aquele que vive, Ra, governante dos dois horizontes, que se regozija no horizonte em seu nome da luz do sol que provém de Aton. Vejam que aqui ainda nós temos o nome de duas divindades. Shu, que é uma divindade relacionada ao ar, e claro que o nome do deus solar, Ra, né? Que depois nós vamos ver que até estes serão supridos, né, do nome do deus, quando realmente apenas temos Aton como única divindade do panteão egípcio durante o governo de Akhenaton. E aí, efetivamente, a partir agora do ano 5, é que nós vamos ter que a arte já está introduzida e, com certeza, né, já muito mais compreensível, né, para a população. Então, a gente já tem os templos dedicados a Aton em Tebas também já finalizados, o próprio nome, né, primeiro nome didático de Aton também organizada, o festival, né, Hebsed, como comentei com vocês, também realizado, né? Então, nesse momento, nós vamos ter que o faraó vai decidir buscar um território para a construção de uma cidade que fosse dedicada ao deus, né, do disco solar, dedicada ao deus Aton. E por que isso seria importante, né? O rei vai procurar um território que não tivesse associado a nenhuma outra divindade, que fosse específica desse novo que ele estava que ele estava organizando para estabelecer como única divindade do Egito, né? Então, nós vamos ter que praticamente, cada vez mais, o nome do deus Amon, que até eu não comentei, né, mas era a principal divindade dinástica do Egito, que está sendo substituída por Aton. Agora sim, Aton é o deus dinástico
né, do Egito Antigo. Aos poucos, enquanto todo esse processo vai acontecendo, praticamente o nome de Amon não vai mais sendo utilizado. Outros deuses também vão deixando de ser referenciados, como é o caso de Osíris, né, dos deuses funerários em geral, Osíris, Anubis, né? Então a gente tem gradativamente deuses que vão deixando de ser referenciados, e no caso de Amon, por conta da importância que o deus, né, tinha como representante da própria dinastia, da 18ª dinastia, nós temos que não só ele vai deixar de ser mencionado, como já no ano 5 e ano 6, nós temos que até algumas referências, né, ao nome do Deus, vão passar a ser destruídas também. Então, nesse momento que a gente já tem algo mais concreto, chegou o momento, então, que o faraó decide em buscar um território aonde, então, pudesse ser a cidade dedicada a essa sua divindade dinástica, né? E aí aqui também trago para a gente pensar nessas questões, embora o grande hino a Atum e o pequeno hino a Atum, nós apenas os encontremos já na cidade de Aquetato, em algumas tumbas, né, de nobres dessa nova cidade que vai ser construída por ele, aqui a gente já tem como, né, se pensava, como Akhenaton ensinava, estava transmitindo a importância dessa nova divindade. E aqui sim cabe a gente falar, né, que esse novo Deus, então, ele era marcado por uma visão universalista, por um Deus associado à natureza, por outro lado, é um Deus que não tinha uma mitologia própria, ele é um Deus que não tinha inimigos, então ele só tem mesmo uma característica positiva. Como ele é fonte de toda a vida, tudo emana dele, então a natureza, os homens, tudo que existe, né? Então é essa visão que é transmitida nos próprios hinos, que, como se acredita, teriam sido também elaborados pelo próprio faraó, e que nos contam um pouco, então, dessa visão que se tinha do Deus, né? Então, como nós temos aqui, né, ao dizer, né, emerges esplêndido no horizonte do céu, ó tu, Criador da vida, quando te elevas no horizonte oriental, enches cada terra com tua beleza. És belo, és grande, és radiante, brilhas no alto sobre todas as terras. Teus raios abraçam as terras, até os confins de tudo que fizeste. És Ra, alcanças até o fim das terras, e a subjuga para teu amado filho Faraó. Embora estejas distante, teus raios espalham-se no solo. Embora sejas visto por todos, teus passos são invisíveis. E aí nós vamos ter ao longo, né, do grande hino a Atum, a questão dele associada à criação dos homens, da natureza, né, a sua relação com o faraó, ou seja, como tudo que existe, que emana apenas, né, dessa divindade. Ao mesmo tempo que Akhenaton busca, né, um território para criar uma cidade dedicada a esse seu Deus, né, esse Deus dinástico, que ele está tornando o único do Egito, também é nesse momento que o faraó faz a sua mudança de nome, né? Afinal de contas, Amenhotep significa Amon está satisfeito. Então, se ele está fazendo toda essa alteração, né, ele faz então essa mudança que até então nenhum faraó havia realizado, que é justamente mudar o seu nome de nascimento, né? Então, neste ano, né, no ano 5 de reinado, ele mantém o seu nome de coroação, Neferkeperu-Ra, né, perfeitas são as transformações de Ra, porém ele abandona o nome Amenhotep e agora então torna-se Akhenaton, ou seja, aquele que é útil ao disco solar, ou aquele que é útil a Atum, né? E nós podemos então acompanhar essa mudança, tanto aqui pelo nome, né, do faraó nos cartuchos, inclusive se coloca aqui, nós temos como datar o momento, né, dessa mudança do nome do rei, como falava, né, no ano 5, da estação Peret, né, no 4º mês, na verdade, da estação Peret, no dia 13. Então, que o faraó teria, então, realizado a sua mudança, também como podemos ver nesses dois cartuchos, né, de Amon está satisfeito para aquele que é útil a Atum. E aí, como falava, né,
então, encontrar um território que ele acreditava que deveria ser um território virgem, que ainda não tivesse sido cultuado, né, e associado a qualquer deus ou qualquer deusa, para justamente criar o que manifestaria toda a ideia que ele tinha em relação a essa divindade que se tornava, então, única do Egito. E aí ele vai, então, encontrar este território no centro do Egito, como nós podemos ver aqui, né, no Médio Egito, entre as duas principais capitais até, né, Mênfis, que nós temos, que está aqui no Delta, e Tebas ao sul, né? Então, até tem uma historiadora, a Joyce Tisdale, que ela fala que, na verdade, Akhenaton acreditava que teria sido guiado pelo próprio Aton para encontrar o local específico, guiado pelo próprio Aton, né, para encontrar o local específico aonde essa nova capital deveria ser, então, organizada, deveria ser realizada. E essa região é uma planície, então, retangular, cercada por montanhas, e, em especial, havia uma cadeia de montanhas que estava associada a um símbolo importante para os egípcios antigos, que é o símbolo Akhet, que representa o horizonte. O horizonte para o egípcio era um espaço de transição entre o mundo dos deuses e o mundo dos homens. Aqui nós temos, né, o símbolo hieroglífico, né, Akhet, e como que é esse símbolo hieroglífico? São duas montanhas com o sol que surge entre elas. E em especial em Akhetaton, né, ou seja, nessa região ao qual então Akhenaton vai encontrar, como comentei, né, que vai acreditar que teria sido guiado pelo próprio deus Aton, nós vamos ter entre a forma dessas montanhas um local especial aonde essas montanhas formam, né, um wadi, que na verdade é um vale com um caminho no meio, acaba formando justamente o mesmo símbolo Akhet que nós temos aqui ao lado. Não é à toa que é nessa região que o faraó vai acabar escolhendo também para que a sua tumba, né, ou seja, que a tumba real seja construída, como também foram realizados cálculos possíveis, né, do momento em que Akhenaton buscava essa nova terra para fundar essa cidade, aonde nós temos, né, e possivelmente então o faraó teria visto a imagem que nós temos aqui, ou seja, o próprio disco solar nascendo entre as montanhas, formando o símbolo Akhet. Se nós formos pensar nessa nova teologia que está sendo organizada pelo Akhenaton, o sol, quando nasce todos os dias, ele não só nasce, como renasce e como recria tudo que existe. Então, de certa maneira, né, o símbolo natural que se forma na paisagem representa a própria ideologia, a própria teoria apresentada pelo rei, né? E nessa nova, né, nessa teologia que está sendo organizada. Então, essa cidade, em egípcio, aí sim temos Akhetaton, que significa horizonte de Aton, né? E, de novo, fazendo referência à paisagem, né? E a importância que tem a representação do horizonte para o egípcio antigo, né? Então, como nós comentamos, né, as montanhas, elas que delimitavam a cidade, né, a leste, formavam o hieróglifo Akhet, como nós podemos ver aqui. Inclusive, é uma visão do pequeno templo de Aton, que depois eu vou apresentar para vocês, né? Então, deste pequeno templo é que se tem essa visão que nós estamos vendo aqui, né? E aí, né, ele teria encontrado um local para a construção dessa nova capital. Vale a gente falar também, com uma questão importante, que o que o Akhenaton vai buscar fazer é representar e projetar na própria maneira de pensar a cidade um microcosmos daquilo que ele estava pensando, assim como acontecia com os templos egípcios antes dele. Se nós pegarmos a estrutura templar egípcia, ela representa, né, o momento da criação do mundo. Então, quando Akhenaton vai pensar, né, e pela maneira, pelo decreto real, que daqui a pouquinho eu vou apresentar para vocês,
a gente sabe que a estrutura da cidade também foi pensada pelo Akhenaton, ela vai representar, então é como se a arquitetura e a estrutura da cidade materializasse o próprio pensamento teológico elaborado pelo Akhenaton. E essa questão da materialização, né, pelo egípcio antigo é extremamente importante. Então, nesse processo que a gente está falando, né, desde o início dinástico até o momento, então, onde Atum se torna a única divindade, nós chegamos, então, como vimos, ali no ano 5, né, que foi o momento em que o faraó muda o seu nome, que ele sai em busca e escolhe um novo território para a construção da sua capital, né? E logo depois nós temos, né, a capital vai ser construída no ano 6, 7, possivelmente no ano 8 é o momento onde há a mudança para, né, essa nova cidade construída pelo faraó, o amando, né, do faraó, tanto que é no ano 9 que realmente nós temos a concretização das ideias do Akhenaton. É no ano 9 que todas as divindades realmente são abolidas, né? É um momento também que até mesmo há uma perseguição a nomes associados ao deus Amon. E é também um momento onde se muda o nome do próprio deus Aton e se retira, né, os dois nomes de Shu e Ra, demonstrando realmente que naquele momento, a partir do ano 9, apenas Aton é o único deus do Egito. Então, para alguns egiptólogos, né, eles colocam que se nós interpretarmos que essa modificação é a implementação do monoteísmo, né, embora não há um acordo se realmente a gente pode falar em monoteísmo em relação a esse momento da história egípcia, depois eu posso explicar por quê, mas que é nesse momento que realmente a gente pode interpretar como estabelecimento de uma religião monoteísta no Egito, que é o momento que não existe outra divindade a não ser Aton, né? E como nós temos aqui, então, nesses dois cartuchos, o segundo nome didático, né, de Aton, que, como eu comentei com vocês, suprimiu Shu e Ra. Agora nós temos aquele que vive o sol, dono do horizonte, que se regozija no horizonte, em seu nome de luz, que vive em Aton, né? Então, efetivamente, agora temos este nome didático, o segundo nome didático de Aton. Agora vamos falar um pouquinho sobre a estrutura dessa cidade. No ano 5, então, a partir do momento em que o faraó estabelece o local lá no Médio Egito, na margem leste do Nilo, para a constituição dessa nova capital, dessa cidade dedicada a Aton, que seria a casa do deus, ele vai estabelecer as chamadas estelas de fronteira. E o que são essas estelas? São justamente os marcos referenciais do território aonde vai ser estabelecida, onde vai existir essa cidade. Então, nós temos, são pelo menos 14 estelas encontradas até hoje, que delimitam esse espaço geográfico da cidade. E essas estelas, elas possuem textos, aonde o faraó, né, já no ano 5, então, esse momento em que ele encontra, né, o local que ele manda erigir as primeiras estelas, então ele primeiro delimita que é ali que vai ser, o que vai existir nessa cidade, e depois nós temos as estelas do ano 6, que vai dizer como essa cidade vai funcionar. Então, a importância das estelas de fronteira é que, além de delimitar geograficamente o espaço, elas também reproduzem a visão que o Akhenaton tem para a cidade, mesmo antes ainda dela existir, né, com os seus prédios, né, ou existir enquanto tal. Então, nós temos, né, por conta disso, a primeira proclamação do ano 5 e a segunda proclamação, ou seja, o segundo texto encontrado nessas estelas do ano 6. Como a gente pode ver aqui nesse mapinha que temos aqui apresentado, vocês podem ver que temos os pontinhos aonde, então, essas estelas foram encontradas. A maioria fica na margem leste, porque é onde a cidade realmente vai se constituir. Porém, temos 3 na margem oeste, porque é a área de plantio, né, que daí vai suprir em alimentos, né, a produção
de alimentos da própria cidade. E aí, claro, né, então, temos aqui a primeira proclamação, que aparece, né, nas estelas KMX, e depois as do ano 6, que aparecem nas outras, né, letras aqui representadas, então. Grande parte dessas estelas já foram encontradas no século XIX, no final do século XIX, pelo arqueólogo inglês Flinders Petrie, que até a gente deve a ele, né, ou Petrie, a gente deve a ele boa parte, né, de muitas informações que nós temos a respeito da cidade, né? E aí, como eu comentei, né, além dele delimitar, né, e dizer como essa cidade vai funcionar nos textos que acompanham essas estelas, nós também temos que, onde ele fala que a principal função, né, também é a provisão de oferendas ao deus Atom e as festividades também periódicas dedicadas ao deus, né? Nós temos também nas estelas, né, no segundo conjunto de estelas que foram organizadas a partir do ano 6, né, o traçado urbano, enquanto na primeira ele apenas diz quais são os prédios que existirão dedicados ao deus, né? E aí aqui nós temos, então, o que são essas estelas de fronteira. Então, como nós podemos ver, elas foram gravadas na rocha. Então, nós temos sempre a representação, né, Akhenaton, Nefertiti. Em alguns momentos, nós também temos o casal real na companhia ou das duas filhas mais velhas ou com as 6 filhas, né, do casal, fazendo oferendas ao deus, né, do disco solar, ao deus Atom. Corre no corpo, né, o texto que nós acabamos de comentar a respeito do que ele fala, e nas laterais ainda, então, teríamos esculturas, né, do casal real. Então, aqui do lado nós temos o que aconteceu com grande parte dessas estelas. Com o tempo, claro, por estarem na rocha, acabaram erodindo, muitas delas, né, então nós não temos uma estela, né, perfeita. E também, claro, né, em alguns momentos nós também tivemos a ação humana que contribuiu para a destruição de algumas delas. Mas, felizmente, né, por conta do trabalho de arqueólogos, nós podemos, como temos aqui ao lado, um pouco dessa reconstrução, né, de como seria uma estela de fronteira. E trouxe aqui, então, um pouquinho do que fala o texto, né, só para a gente ter uma ideia. Então, ele fala, né, neste dia, quando um faraó, Akhenaton, estava em Akhetaton, sua majestade apareceu na grande carruagem de Electron, partindo em um bom caminho em direção a Akhetaton, seu lugar de criação, que ele fez para si mesmo, para que pudesse se estabelecer dentro dele todos os dias. Foi apresentada uma grande oferta ao pai, o Atom, consistindo de pão, cerveja, gado de chifres longos e curtos, bezerros, aves, vinho, frutas, incenso, todos os tipos de plantas, verdes e frescas, e de tudo de bom em frente à montanha de Akhetaton, né? Ali, como nós vimos, do Ade Real. O rei se dirige a seus cortesãos reunidos. Enquanto Atom é visto, o desejo de Atom que seja feito para ele, como um monumento, como um nome eterno e perpétuo. Agora é o Atom, meu pai, que me aconselhou sobre isso, Akhetaton, né? E aí já vou pular aqui para o último parágrafo. Então ele diz, vou fazer Akhetaton para Atom, meu pai, neste lugar. Não farei Akhetaton para ele ao sul, ao norte, ao oeste ou ao leste. Não me expandirei além da estela meridional de Akhetaton em direção ao sul, nem me expandirei além da estela setentrional de Akhetaton, em direção ao norte, a fim de fazer Akhetaton para ele ali. Nem farei isso para ele ao lado ocidental de Akhetaton, mas farei Akhetaton para Atom, meu pai, no leste de Akhetaton, o lugar que ele mesmo fez para ser cercado pela montanha para ele. Então ele fala, né, que o lugar foi criado pelo Deus, mas que ele, como filho, também está tornando aquilo possível para seu pai. Fala da importância, né, das oferendas dedicadas ao Deus, fala que não vai expandir para além das próprias estelas de fronteira, como nós vimos, e como esse é o primeiro decreto, né, que está presente na primeira estela,
ele também fala o que ele vai construir. Então, ele fala, né? Farei a casa de Atom para Atom, meu pai. Farei a mansão de Atom para Atom, meu pai. Então, ele vai nomeando, né, todas as construções que ele fará. Então, ele faz menção também à sua esposa, né? Em Aquetaton, neste local, né? Então, também para a esposa, né? Da esposa do grande rei, Neferneferu Aton Nefertiti, para Aton, meu pai, em Aquetaton, neste local. Farei a casa da alegria para Aton, né? A ilha de Aton, ou seja, todos os prédios que estarão ali presentes, ele então indica na estela, no texto da estela de fronteira. E o que chama atenção também é a característica do texto, que é o egípcio clássico com o neo-egípcio. E o que é esse neo-egípcio? É a questão, né, em primeira pessoa, ou seja, eu farei isso, eu darei isso. Então, isso também é uma inovação apresentada pelo Akhenaton nesse momento. Aqui, como exemplo, né, uma outra estela de fronteira, a estela S, a mesma característica, né, só que diferente daquela outra. Aqui sim nós temos o casal real, né? Akhenaton e Nefertiti, na companhia das suas 6 filhas, adorando então o deus do disco solar. Então, essa é a estrutura daquelas 14 que nós comentamos. Aqui para a gente falar um pouquinho então das características dessa cidade. Então, primeiro, numa região extremamente desértica, do lado leste, acima da inundação anual do Rio Nilo. Grande parte da água que vai abastecer a cidade, né, foi possível através dos poços que eles cavaram. As grandes casas tinham seus próprios poços, e para aqueles que não possuíam, foram construídos poços comuns, né, para que a população que não tinham poços próprios pudessem ter acesso à água. É importante a gente falar também que quando nós falamos sobre arquitetura egípcia, a gente sempre lembra dos templos que são construídos em pedra. A gente lembra daqueles grandes, né, das grandes construções egípcias. Só que é importante nós pensarmos que apenas as construções religiosas templárias eram feitas em pedra. Na verdade, a grande parte das construções eram feitas de tijolos de barro, de adobe, misturados com plantas, né, secas, e aí disso, então, se fazia o modelo do tijolo, que eram secos ao sol. Então, grande parte da cidade foi construída com tijolos de barro. E apenas os complexos templários é que nós temos que foram erigidos com o uso da pedra, em especial da pedra calcária, né? Uma outra característica que a gente pode comentar é que a fundação da cidade foi feita de gesso, e isso fez, então, com que ajudasse muito a conhecer o plano da cidade, porque a cidade vai ser destruída, né? Mas a base, o alicerce dela, permaneceu por ter sido realizado de gesso, né? Então, isso também foi uma inovação apresentada pelo Akhenaton nesse momento. O que a gente tem, uma outra característica, é a decoração, toda influenciada pelo aspecto da natureza. Então, as colunas, todas elas representam plantas, o papiro fechado, né, o ramos de papiro fechado, ou então aberto, as colunas inspiradas nas palmeiras, né? Nós vamos ter representações de animais aquáticos, de patos, de gansos, de peixes, dos pântanos que se formavam, né, nas regiões, então, nilóticas. Então, todas essas imagens da natureza vão ser utilizadas para todas as construções elaboradas em Akhenaton, inclusive nos próprios templos, né? Então, a gente tem, né, essas características em geral da própria cidade. E uma outra grande inovação de Akhenaton, né, dessas construções em pedra, é que a gente, né, nós pensamos nos grandes templos, ou até mesmo nas pirâmides, e a gente está acostumado a pensar nos grandes blocos de pedra, né, e na dificuldade para poder, então, transportar para as construções. Em Akhenaton, na verdade, já foi utilizado na construção dos templos de Aton em Karnak, e agora foi amplamente utilizado em Akhenaton, foi a construção
utilizando pequenos blocos de pedra calcária, que em árabe, né, é chamado de talatat. Então, praticamente todas as construções, né, templárias de Aquetato foram feitas em talatats, que são pequenos blocos, geralmente, né, com 52 a 23 centímetros, né, 52 de comprimento por 23 de altura. Então, um homem poderia carregar sozinho aquele bloco. Então, isso também proporcionou não só a agilidade, como também facilitou a própria construção, né, desses prédios feitos, então, em pedra. E aí aqui nós temos o que seria esse plano da cidade, né? Como eu falei para vocês, na margem leste, já que a margem oeste estava dedicada à agricultura, então ela se estende, né, seguindo, na verdade, o próprio Rio Nilo, onde nós temos ao norte, o prédio mais ao norte é o Palácio da Ribeira Norte, e ao sul, o Merit Aton, que é uma construção que a gente vai ver já já, que é um espaço na verdade, uma espécie de um jardim, né? Então, que nós vamos ver. E aí temos a área central, com os principais prédios localizados aqui na sua área central. Interligando toda a região da cidade, nós tínhamos uma avenida, que era a avenida, então, que o faraó passava, então, todos os dias, né? O faraó, possivelmente, acredita-se que ele morava no Palácio da Ribeira Norte. Todos os dias, então, na sua carruagem, ele atravessava a cidade, até mesmo para que a população pudesse vê-lo, em direção ao grande templo, né, de Aton, que ficava no centro da cidade, para oficializar o rito diário ao deus Aton. Afinal de contas, ele é o único sacerdote de Aton, né? E aí, então, onde as principais atividades aconteciam aqui. Então, o fato é que nós tínhamos, né, essa via que cortava toda a região da cidade. E vamos começar a conversar, então, para vocês conhecerem um pouquinho o que era essa área central, né, de Aquetato. É uma das regiões mais importantes, porque é ali que estão os templos ao deus e também os principais prédios administrativos. Então, aqui nós temos uma foto da década de 1930, da segunda expedição que foi responsável, né, pela escavação em Aquetato, né, a Sociedade de Exploração do Egito nesse período. E aqui então, a gente consegue, né, ver essa foto aérea, nos traz, então, a ideia desses prédios que existiram aqui, né, no período de Akhenaton. Aqui ao lado nós temos quais são essas principais áreas. Então, nós temos o grande templo, temos, né, o palácio, a casa real, vamos ter o pequeno templo, a área urbana, os prédios administrativos, né, voltados ao trabalho dos escribas, uma área voltada à questão do exército, né, é dito como a área do exército que permanecia também em Aquetato. Então, aqui no centro nós temos esses principais prédios. E, com certeza, entre todos eles, temos aqui o grande templo de Aton. O grande templo de Aton era uma grande área circundada por um muro, como nós podemos ver aqui. Basicamente, todas as fotos que eu vou mostrar agora foram retiradas do Amarna Project, que hoje em dia, né, na verdade, é resultado das expedições arqueológicas que acontecem na região desde a década de 70, chefiadas em especial por um arqueólogo inglês chamado Nicholas Reeves, né? Então, para a gente poder também situar da onde vem, né, essas imagens das maquetes que vai ser possível conhecermos a partir de agora. Então, essa grande área, né, que media cerca ali de 800 por 300 metros, e dentro dessa grande área nós tínhamos duas grandes construções. A primeira delas, essa que nós observamos aqui, que é o chamado Grande Templo. Alguns egiptólogos colocam que esse também seria o Aton, semelhante ao que foi construído também lá em Karnak, ainda em Tebas, que nós tínhamos comentado, né? Então, esse grande templo
a função dele, a realização, né, dos rituais diários ao deus Atum. A gente, infelizmente, não tem nenhum texto que fale como o rito era realizado. A principal atividade que nós sabemos que acontecia ali é a apresentação de oferendas para o deus. O que chama a nossa atenção na construção, né, templária de Aquetato é que, basicamente, todo o templo ele não tem teto, ele é aberto. Por quê? Para que os raios solares, né, justamente para que o deus pudesse atingir todo o território, né, principalmente onde nós temos as mesas de oferendas, que é aqui dentro, né, onde nós estamos vendo, com essas pequenas mesinhas aqui, e também na área externa aqui do grande templo, né? Então, calcula-se que eram cerca de 1.700 mesas de oferendas, tanto internamente aqui do grande templo, quanto na área externa, né? Aonde diariamente seriam postas oferendas dedicadas ao Deus Sol. Até mesmo se tinha cuidado com a questão da sombra, para não atrapalhar que os raios solares pudessem atingir toda a extensão da onde ficavam as mesas de oferendas. Essa construção é referenciada nos textos do período como a Casa de Atum, por isso que é o principal templo dedicado ao deus. E uma inovação também desse período, se vocês observarem aqui, nós temos, claro, um grande pilone, que já é uma característica da construção templária, porém o que nós temos é essa área aqui atrás, que liga a um outro pilone, que é a formação dessas espécies de varandas, né, com colunas que nós temos aqui. Então, essa característica nós só encontramos aqui nos templos da cidade de Aquetato. E aí, no que compreendia, né, este templo? Seriam 6 espaços divididos por esses pilones. Em todos esses espaços, nós temos as mesas de oferendas, né? Aqui dá para a gente ver de cima, né, como seria essa estrutura, então. Então, né, a área externa, a área interna que nós estamos vendo aqui, são 6 subdivisões, todas elas, né, cheias de mesas de oferendas, com exceção aqui mas na área do 5º pilone e do 6º pilone, nós temos uma mesa maior e central, que com certeza deveria estar associada a alguma atividade realizada pelo faraó nas atividades diárias aqui no templo, né? E aqui nós temos, né, uma reconstrução do que seria mesmo, né, a área para fixar as bandeirolas, né? Essa inovação que nós comentamos aqui com as varandas. Vejam que sempre nós temos a representação do casal real cultuando o disco solar, né? E a própria presença, né, aqui então das mesas de oferendas. Então a gente, né, entre as que internamente e externamente, como eu falei para vocês, cerca de 1.700 mesas, internamente eram 791. Essas mesas elas tinham eram separadas, né, de 50 centímetros mais ou menos entre elas, e esse templo longo ele tinha cerca de 190 por 33, né? Então 190 de comprimento por 33 de largura. E aqui de novo, né, só a planta baixa para a gente ter uma ideia. E algo que ajuda muito até os arqueólogos, né, a conseguir pensar em como era esse templo, são as representações, os relevos encontrados nas tumbas, né, as tumbas norte e as tumbas sul dos nobres de Aquetato. Então, que nós temos, né, a fachada ali representada, as mesas de oferendas, como nós temos aqui, todas elas recheadas, né, de pães, de verduras, de carne, de incenso, ou seja, tudo aquilo que deveria ser dedicado ao próprio Deus. Então, a iconografia presente nas tumbas ajuda também a pensar de que maneira, né, realmente funcionava os próprios templos, esse templo em especial. Ainda dentro dessa estrutura do grande templo, nós temos aqui o santuário, que também tinha mesas de oferendas, seguindo o grande templo,
Aqui nós temos uma área de matadouro, com certeza, né, para sacrificar os touros, né, o gado, na verdade, sagrado, para oferta de carne ao Deus. E aqui nós temos uma estela que lembra o Bemben. O Bemben é um símbolo solar, né, que está associado também, por exemplo, aos obeliscos, e que ficava, né, na verdade, desde os primórdios da história egípcia, estava associada à cidade de Heliópolis, mas que era um símbolo solar por excelência. Claro que para todas aquelas oferendas é necessário ter um complexo onde todo o alimento fosse preparado, que é o que nós temos aqui ao lado do templo, né, esse complexo de edifícios que nós sabemos que são armazéns, que são padarias, né? Ou seja, tudo que fosse necessário para suprir a oferta, né, para o deus Atom. Além do grande templo, nós temos o grande palácio. Embora ele tenha esse nome, né, é um nome moderno, na verdade, nós não sabemos como Akhenaton, né, ou os egípcios chamavam essa construção nesse momento, mas não era a residência oficial do rei e sua família. Entende-se que essa estrutura, né, que como a gente pode ver aqui está bem próximo ao Nilo, aqui a gente tem área para atracar as embarcações, né, mas que possivelmente era uma área utilizada para atividades oficiais do rei, como festas, né, ou outras atividades mais associadas ao ofício do faraó. Então, o que a gente tem aqui, né? Nós vamos ter uma janela das aparições, que é comum nos prédios de Akhetaton, onde o faraó aparecia, e às vezes outros membros da família real, para conceder presentes aos seus principais dignitários. Nós temos, aqui ao fundo ficava a sala do trono, temos ao lado o próprio harém do faraó, era aqui que ficava também presente, temos armazéns, áreas para as casas dos servos, né? Tudo presente nessa estrutura. Aqui para nós termos ideia, né, então, dessa decoração do grande palácio, como eu falei para vocês, sempre com motivos associados à natureza, né? Então, temos 2 fragmentos que eram parte da decoração do palácio, que remetem a flores. A ideia é que é uma reconstrução também do Petri, de como eram, né, as colunas aqui palmiformes do próprio grande palácio, né? Tudo sempre muito colorido, né, como a gente também pode notar ali. Ligado por uma ponte, né, do grande palácio, saía uma ponte que levava à casa do rei. De novo, não era a casa oficial, mas era um espaço onde acreditava-se que o rei poderia utilizar como dormitório, né, nos momentos em que ele estava atuando no grande palácio, como nós vimos ali, né, porque ele é formado por um conjunto de apartamentos de diferentes tamanhos, né, esses cômodos, né, com diversos tamanhos, e então por isso que acredita-se que estaria relacionado a um local de dormitório do rei quando ele estava no centro da cidade. A gente tem também todas as paredes decoradas, como nós podemos ver aqui. Havia também, aqui temos o exemplo de uma janela das aparições, né? Ou seja, que era o que acontecia, né? O rei demonstrando, né? Dando presentes, dando joias aos seus principais cortesãos, né? Nós temos aqui representados. Aqui essa ideia de que tudo era decorado, né? Então, nós temos o que foi possível reconstituir de alguns dos cômodos, né? Então, nós temos essa parte, né, do detalhe, tanto, por exemplo, com as flores de papiro. Aqui a ideia da parede decorada com imagens da própria família real, estando aqui presentes as 2 filhas, né, 2 das 6 filhas do Akhenaton e da Nefertiti. Hoje, essa pintura, né, se encontra no Ashmolean Museum, mas que antes ficava, então, na decoração da casa do rei, né? E aí, ainda no centro da cidade, nós temos aqui o pequeno templo. Aquela primeira imagem que eu mostrei para vocês da cidade
ela seria justamente dessa região do Pequeno Templo. Ela tem a mesma estrutura do Grande Templo, como nós vimos, porém são apenas divididos por 3 pilones, por isso pequeno, e acredita-se hoje que, na verdade, por conta da posição dele, que dá direto para o Wadi Real, como a gente tem aqui, né? Então, hoje quem visita Tel El Amarna, né, a antiga Quetato, visita essa região que era a área do Pequeno Templo. E aqui, então, do Pequeno Templo, o que a gente enxerga ao fundo? Justamente o Wadi Real, daquela ideia que forma o Aquete, por onde o sol nasce. Então, como aqui nessa região ficava a tumba real, acredita-se, então, que o Pequeno Templo poderia servir como uma espécie de templo funerário do próprio rei. E também na ideia de que quando o sol nascia todos os dias ao leste pelo Aquete, ele também iluminava o templo, o que representaria a criação e recriação do mundo. Então, por isso também dessa interpretação de ser um templo funerário, né, ou de homenagem ao faraó, mas que ao mesmo tempo também faz referência ao próprio deus Atum. E aí, só para a gente ainda finalizar, né, essa parte central, nós temos aqui as construções a leste da Casa do Rei, que é o setor administrativo. Em especial, ficava nesse setor administrativo, local de trabalho dos escribas. É ali que foram encontradas as cartas de Amarna, que são importantes documentos para entender a política diplomática do Egito desse período, que só esse tema também merece uma outra palestra, né, as cartas de Amarna. Então, foram encontradas, né, justamente nessa região aqui marcada pelo número 5. E aqui também ficavam as chamadas Casas da Vida, né, que era um local também de estudo, de aprendizagem da língua egípcia. Saindo da área central, mais próxima dela, nós vamos ter a cidade principal. O que marca a cidade principal? A área das residências, né? Então, nós tínhamos 3 avenidas principais, com residências dos mais diversos tamanhos, tanto, né, dos altos dignitários da cidade, quanto muitas vezes as moradias, né, dos trabalhadores associados ao serviço, né, desses homens ficavam, então, nessa região. Aqui, inclusive, é nessa área que ficava a casa do famoso artesão, né, do artesão Totmés, que teria feito o famoso busto da rainha Nefertiti. Essas casas, muitas delas traziam os nomes dos proprietários e algumas delas, então, foi possível identificar. Vejam que muitas das casas, elas tinham, eram sobrados, né? Tinham 2 planos, como nós podemos ver aqui. Então, aqui nós temos a base de uma casa, e aí para pensar, é possível, então, né, da análise, pensar na distribuição dos cômodos, e aqui nesse desenho, como seria. E a ideia, então, de, claro, que essas grandes casas, elas têm o seu próprio poço, tem 2 andares, né? E como a gente pode ver aqui nessa reconstrução da maquete, nós temos tanto grandes, quanto vemos aqui, quanto as menores. Não só casas, também tínhamos áreas de trabalho, também tínhamos áreas de armazenamento, né? Então, ficava nessa área principal da cidade, logo ao lado do centro, né? Onde ficava aquele centro administrativo e religioso. No extremo sul da cidade, nós tínhamos o Maruatom, que é justamente um jardim que está associado à filha mais velha, que seria a herdeira do trono de Akhenaton, a Meriaton, formado, então, né, por lagos, como nós podemos ver aqui, com essa representação da natureza. Infelizmente, quer dizer, vamos pensar, primeiro, felizmente, nós podemos conhecer a estrutura, né, do Meriaton, que também é chamado de Sunshade, que seriam essas áreas, né, ligadas à natureza, áreas de descanso, por conta das escavações da década de 30, mas o fato é que depois, né, nas décadas seguintes, um projeto para a expansão da área cultivável do Egito acabou avançando sobre essa área. E hoje a gente não tem mais a estrutura arqueológica, né, do Maruatom.
muitos desses lagos que estavam ali presentes tinham a forma de T, como nós podemos ver aqui. A área murada era toda decorada, como a gente já falou, com motivos da natureza. Aqui nós temos um exemplo também de colunas, né? Que eram, como nós podemos ver aqui, né, nesses quiosques, que adornavam toda essa área. Então, a reconstituição de como eram essas colunas. E aí, se nós saímos do extremo sul, vamos para o extremo norte, na área onde, então, ficaria a residência oficial de Akhenaton e sua família, que é o Palácio Norte, ou também chamado de Palácio da Ribeira Norte, né? Uma grande estrutura que foi escavado também, né, entre a década de 20 e década de 30, e que demonstra diversos cômodos, como a Sala do Trono, um jardim que ficava bem no centro da construção. Nós temos a área dos quartos, que geralmente dava para o jardim, né, interno da construção. Temos áreas para os servos, né, que deveriam atuar servindo a família real. Tem-se a área de armazenamento, né? Então, tudo isso faz parte dessa estrutura. Então, aqui nós temos, né, a visão geral do que seria o Palácio da Ribeira. Aqui, então, né, já fins da década de 90, do trabalho de escavação do jardim interno, e aqui com ênfase, né, ao lado interno, né, que ficava dentro da construção. E aqui nós temos a reconstrução de um esquema decorativo de uma das alas que dava para esse jardim interno. De novo, né, tudo decorado com motivos florais, né, e também de animais associados à área pantanosa do Nilo. E aqui a reconstituição de como seria, então, esse Palácio da Ribeira, né? Começando, então, dessa região aqui, né, a entrada, a área que nós vimos ali, né, do jardim interno, e aqui todas as construções associadas. E, claro, se é uma cidade, nós temos que ter a área das tumbas. Tumbas ao norte e tumbas ao sul. Temos tumbas que estão bem decoradas, e como eu falei, que foram referências até para a gente conhecer o cotidiano da cidade. Lembrando que como Osíris não existia mais nesse momento, né, foi abolido, nós não temos cenas relativas ao outro mundo, como a gente encontra em todas as outras tumbas. As imagens aqui associadas geralmente reproduzem cenas da cidade e principalmente da família real, cultuando o disco solar, né? Então, aqui temos a área, né, norte, onde ficavam as tumbas norte, e só fotos internas, né, de 2 altos sacerdotes de Aton, Merihá e Panesi, né? Então, que dá essa ideia, como eu comentei, tanto do cotidiano, né, quanto aqui ao fundo nós temos, né, a representação da família real cultuando Aton. Vamos ter também a área da tumba real, já falei para vocês que ficava no Ade real, né? A ideia seria que, ao sol nascer ali e iluminar a tumba, daria condições de renascimento ao faraó, não só ao faraó, como também a todos os mortos e a tudo aquilo que existia, né? Essa tumba, ela não era apenas para o rei, mas para a sua família real. Então, nós temos diversas câmaras que estão associadas à família real, inclusive uma das suas filhas, né, que morreu ainda enquanto o faraó estava vivo, estava em Akhenaton, foi enterrada ali, a gente sabe que ela foi enterrada ali, inclusive aqui tem um desenho de linha da própria câmara funerária dela que mostra o casal real aqui lamentando a morte da princesa, né? Aqui nós temos uma foto aérea da entrada da tumba e aqui ao lado um pouco da decoração. As rochas aonde, né, a condição da rocha onde foi feito, das tumbas em geral, de Akhenaton não era em boa qualidade. Então, diante disso, os relevos não foram muito bem preservados. O faraó, quando morreu, no seu 17º ano de reinado, teria sido enterrado também na sua tumba, assim como a sua mãe Ti, que morreu também em Akhenaton e que também teria sido enterrada aqui. Então, nós temos a ideia da estrutura da tumba, né?
então, que entra ali, né, pela entrada da rocha, como hipogeu, como são as tumbas do Vale dos Reis, né? Aqui ao fundo, então, a gente tem a câmara funerária do faraó e outras câmaras, então, que seriam construídas para os outros membros da família real. E aqui uma reconstituição, né, que foi feita por conta de objetos que foram encontrados na tumba, detalhados principalmente pelas escavações ainda do final do século XIX, de que com certeza o faraó teve o seu enxoval funerário, teve as suas chaves, teve, né, o seu sarcófago. Então aqui, com base nisso, é possível fazer, né, a reconstrução de como teria sido o enterramento do faraó. E também, além da tumba real, nós temos as tumbas do sul. E aqui é onde estão concentradas a maior parte das tumbas dos altos dignitários e familiares de Aquetato, né? Então, é claro, eu não vou ler para vocês cada uma delas, mas nós temos, elas são numeradas em sequência, começando com as do norte, que são 6, e depois nós temos o restante aqui na região sul, né? Então, onde estão a maior concentração delas. Inclusive, está a tumba, né, do pai do deus Ai, que teria governado o Egito depois de Tutancâmon, né? E que foi, né, alto dignitário de Akhenaton. Então, ele é aqui representado ao lado de sua esposa. Inclusive, o grande hino a Aton, a gente só conhece porque está presente na tumba dele, tanto que os dois aqui estão diante do grande hino, né? E aqui uma cena de cotidiano da tumba de Mahu, então, outro dignitário que foi enterrado aqui nas tumbas do sul. E claro que a gente também tem que ter a área dos trabalhadores. Então, mais ao sul, a gente tem a Vila dos Trabalhadores, como a gente tem Deir el-Medina, em Tebas, né? Então, aqui temos com condições mais modestas, comparadas com aquelas da cidade central que nós vimos, né? E aí temos, então, essa ideia da organização da Vila dos Trabalhadores, que no seu auge chegou a ter cerca de 72 casas. Claro que além de áreas de residência, a gente também tem áreas voltadas à questão artesanal. Inclusive aqui foram encontrados, por exemplo, estatuetinhas relacionadas a Bes, relacionadas a deusa Ato. Então, até mostrando para a gente, claro que mesmo em Aquetato, algumas questões relativas, né, às antigas crenças ainda permaneceram. Aqui a gente tem a visão aérea, né, dessa Vila dos Trabalhadores, né? E aqui uma reconstrução da década de 20, que foi feita a partir, né, da escavação feita na região, da área da cozinha. O que chama atenção é que dá para saber a área da cozinha, a área do banheiro, a área da sala. Tudo isso, né, dá para ser reconstruído com base, né, nos trabalhos arqueológicos que foram realizados desde o final do século XIX. E aí, para a gente finalizar, qual que é a importância, qual que é a base da gente conseguir, hoje, conhecer toda essa estrutura da cidade? Então, no 17º ano de reinado, Akhenaton faleceu, né? Nós temos ainda, é muito incerto entender o processo de sucessão após a morte de Akhenaton. Então, nós temos que há uma possibilidade de uma corregência com a Nefertiti. Tem um personagem que é Smenkhara Ankhperuá, que está associado também à imagem de Meritaton, que é a filha mais velha de Akhenaton, né? Aí depois temos, né, a questão da sucessão também com relação a Tutancâmon, mas nós sabemos que Tutancâmon não governou o Egito de Aquetato. Mas o fato é que após a morte do faraó, possivelmente a cidade continuou habitada por mais 3 ou 4 anos. E depois, né, como o sustento dela era justamente a vida da família real, né, a ideologia pregada por Akhenaton, e como depois com Tutancâmon se retorna ao politeísmo, se restabelece o politeísmo, a cidade foi abandonada. Então, como essa cidade foi abandonada, ela manteve a sua estrutura, ela manteve o seu traço. Aos poucos depois, a cidade foi sendo destruída.
mas destruída principalmente por uma visão, por uma questão econômica. Em que sentido econômica? Passaram a destruir as construções, principalmente, primeiro, as templárias feitas em pedra, para utilizar em outras construções tardias. Então, por exemplo, Hermópolis, que é uma cidade que fica próxima de Aquetatum, muitas construções pós-Aquetatum foram realizadas a partir das pedras retiradas de Aquetatum. Quem começa a fazer isso foi justamente o último faraó ainda da 18ª dinastia, o rei Horemheb, que daí nós temos, né, Akhenaton, aí vamos ter Tutankhamon, Ai e Horemheb, né? Então ele quem começa esse processo. O restante das outras construções, como nós comentamos, grande parte delas foi feita de tijolo de barro, de adobe, né? Então a gente tem aos poucos essa destruição da cidade. E até como ficava próximo ao Nilo, ficava fácil também de levar, né, os talatates. Também foram muito utilizados em pilones, depois construídos de novo em Tebas, né? O caso do 9º pilone, por exemplo, onde muitos dos talatates foram utilizados lá. O bom que depois, pelos trabalhos de reconstrução, esses talatates que ficavam escondidos dentro, né, da estrutura dessas novas construções, foram depois revelando muitas das faces da cidade de Aquetatum e, ao mesmo tempo, do culto realizado a Aton, né? Então, esse abandono é que possibilitou, e depois a destruição da cidade, com que os seus traços tivessem se mantido. Por que a gente chama também de Amarna, né, de Tell el-Amarna? Porque é o nome atual da região e que está, né, relacionada à vila, à cidade que ocupa essa região. Por exemplo, algumas das construções que nós comentamos aqui já não existem mais. É o caso do grande templo, que boa parte dele hoje está embaixo de um cemitério da própria cidade, né? Que ao longo do tempo acabou sendo construído ali, né? Então a gente tem que os contornos da cidade, como eu comentei, né, começaram a ser organizados no final do século XIX. Depois nós temos as expedições das décadas de 20 e 30, onde muitas das fotos aéreas que nós vimos, né, em preto e branco são daquele momento. E depois, né, a Egypt Exploration Society, a partir de 77, começa um trabalho que, na verdade, dura até os dias de hoje, sob a coordenação, em especial, de um dos maiores especialistas hoje em Amarna, ou Aquetatum, que é o Nicholas Reeves, né? E daí muito se fala, mas a cidade de Aquetatum não foi destruída para eliminar tudo que era associado a Akhenaton? Para os faraós posteriores, Akhenaton, ao tentar estabelecer uma nova forma de culto, ele teria ferido a ordenação, né, cósmica criada pelos deuses. Por conta disso, era algo que realmente deveria ser apagada para que nada semelhante voltasse a acontecer em tempos posteriores. Então, nós temos que, principalmente, né, os Ramsés, são eles que vão iniciar um processo de destruição das imagens e dos nomes de Akhenaton e Nefertiti, não necessariamente da cidade. Tanto que as estelas de fronteira, como nós vimos, elas não foram destruídas. Quem chegasse lá ia poder até, né, ter referências sobre a existência da cidade, por exemplo. O próprio nome de Aton também não foi destruído. O que realmente se buscou destruir foi o nome, né, de Akhenaton e Nefertiti, e claro que também das princesas reais. Tanto que Sete I, Ramsés II, quando organizaram as listas reais, omitiram, né, o nome de Akhenaton, assim como omitiram o nome também de Tutankhamon, não incluindo, né, entre os faraós do Egito. A gente deve à arqueologia, né, que inicia principalmente no século XIX, a busca de um conhecimento a respeito desse período e desse faraó. E aí o Nicholas Reeves, ele quando até finaliza um dos livros que ele escreveu a respeito de Aquetatum, ele coloca que, infelizmente, o que não possibilitou uma permanência, né, do culto a Aton organizado por Akhenaton, de certa maneira foi a questão biológica, por não ter gerado um herdeiro, né, masculino,
na qual ele pudesse ter ensinado e que tivesse condições de manter e de continuar o próprio culto, né? Como nós comentamos, como é incerto, como o que acontece, por exemplo, com a filha mais velha, com Meritaton, a gente não sabe ao certo. Tutancâmon, né, que seria, como se acredita, meio filho, né, do casal, na verdade, filho de Akhenaton com possivelmente uma segunda esposa, primeiro como Tutankhaton, depois muda o nome para Tutancâmon, para que ele pudesse governar, se casou com uma das filhas de Akhenaton, né, Ankhesepaton, que depois se transforma em Ankhesenamon, né? Então, não houve essa continuidade da reforma realizada, então, por esse faraó. Então, nós temos aí, né, basicamente, um período de 20 anos que existiu toda essa modificação estabelecida, então, por este faraó. Aqui algumas referências sobre o tema. Para quem quiser até se aprofundar um pouco mais, eu indico muito o site do Amarna Project. Tem textos muito bons, imagens também, para conhecer um pouco mais a respeito. E peço desculpas se eu me estendi demais, mas é que o tema ele acaba sendo extenso, né? E ainda tive que fazer uns cortezinhos aí para a gente poder conhecer um pouco a respeito desse período. Agradeço bastante a atenção de todos. Sora Vivian, perdi o controle aqui do Zoom, na janela que estava. Sora Vivian, de forma alguma você se estendeu demais. Tenho certeza que algumas pessoas aqui, incluindo eu, ainda estou ansioso para ouvir muito mais a respeito de Akhenaton, né? E história maravilhosa, né? Eu já tinha lido um pouco a respeito, mas não tinha essa visão toda aí que a Sora passou agora nesse momento, né? Então, certamente aí nos trouxe aí muito material aí para que nós possamos refletir, né, e certamente estudar, né? Vai ter muita coisa ainda aí para gente acrescentar aí, com certeza, né? Normalmente a gente colocaria uma música agora, mas acho que o pessoal tem bastante pergunta aí para fazer, né? Então eu já vou direto aqui para o fórum, se vocês concordarem, tá? Deixa eu só compartilhar aqui a minha apresentação novamente. Bom, a gente vai começar o fórum agora, né? Então, relembrando as regras do fórum, né? Aqueles que quiserem fazer perguntas utilizando o microfone, né? Pode levantar a mãozinha virtual, né? Clicando aí no botãozinho Reactions ou Reações, se tiver em português. E assim que clicar vai aparecer aí a mãozinha, né? O raise hand ou levantar a mão, se estiver em português. Temos aí algumas perguntas e alguns comentários também já no chat, e vamos dar prioridade a todos aqui, né? Vamos atender a todos, né? Acredito eu. Caso você não consiga levantar a mãozinha virtual, escreve no chat que você quer falar, que a gente abre aqui o microfone, tá? Assim que nós localizarmos o comentário, né? Aqueles que utilizarem o microfone, né? Só para lembrar, né? Para fazer um comentário rápido, uma pergunta relacionada ao tema, né? E bem objetiva. Vamos então, ditas as regras, vamos então aqui para as perguntas. Muito bem, nós não temos ainda nenhuma mãozinha levantada aqui, então vamos direto aqui ao fórum, tá? Ao chat. Deixa eu só pegar aqui por onde nós vamos começar, né? Lá de trás, do começo, né?
Só um instantinho, só. Bom, eu vou começar aqui com uma pergunta do Frater Maurício, que acho que é interessante, né? Porque são dois ícones da história, né? O Frater Maurício, ele faz a seguinte pergunta: Akhenaton e Moisés são a mesma pessoa? Historicamente, não. Embora a gente saiba que tem algumas teorias que relacionem os dois, historicamente nem temporalmente é possível a gente estabelecer essa relação, né, entre Akhenaton e Moisés. A gente tem, quando nós falamos da questão da história bíblica, em especial até do Êxodo, em relação ao Egito Antigo é um pouco complicado, porque nós não temos fontes egípcias que falem a respeito da presença dos hebreus e também não cita o próprio Moisés. Então, o que nós temos como referência mesmo é a Bíblia. Mas, temporalmente, né, se nós pegarmos o que está narrado biblicamente com esse momento, temporalmente os dois não batem. Então, só por aí nós já diríamos que não. Embora, né, como eu disse, né, eu sei que tem algumas correntes que tentam relacionar os dois. É que o fato da gente falar de uma religião monoteísta, muitas vezes leva a essa questão, né? Como a interpretação que nós temos é que Akhenaton teria sido o primeiro a estabelecer o culto a uma única divindade, acabou levando a interpretações dessa maneira. Mas para a egiptologia não existe qualquer relação entre os dois. Perfeito, Sra. Vivian. Sra. Valéria Matar, ela, primeiramente, ela fala algo aqui que está no pensamento de todos nós, né? Maravilhosa aula / palestra, né? Porque realmente é uma aula de história, né, e egiptologia. E ela nos traz aqui duas questões, né? A primeira é: o que se tem de relato em relação à transição de Akhenaton? Foi ele morto mesmo a mando dos sacerdotes de Amon? Ou, como já ouvimos, sua morte teve causa natural? E ela ainda completa perguntando se é conhecida a localização, né, da tumba de Akhenaton, se a múmia dele foi localizada. Certo. Então, na verdade, esse momento da morte do Akhenaton, a gente quase não tem documentado. Então, não tem como saber efetivamente o que levou à morte do rei. Então, o pouco que nós sabemos é que, pelo menos já a partir do ano 12 de reinado, possivelmente há uma corregência, que alguns acreditam ser Nefertiti, até por conta das representações que existem na arte egípcia, né? Mas a única coisa que nós temos como datar é o momento, né, o ano da morte dele, que foi no 17º ano de reinado. Com relação à múmia dele, nós sabemos que ela chegou a ser enterrada na sua tumba real, no Lade, como nós vimos. Não sabemos em que momento a múmia dele foi retirada de lá, porém o que acontece é que agora em 2010 foi possível, né? A gente não tem como falar que é 100%, mas é atribuído, então, que foi localizada, ou melhor, foi identificada a múmia que seria, então, de Akhenaton, por conta dos exames, né, de DNA que foram realizados e que tem compatibilidade tanto com Amenhotep III, demonstrando que é filho de Amenhotep III, e também geneticamente próximo de Tutankhamon, que é uma múmia que foi encontrada na tumba KV-55, no Vale dos Reis. Porém, uma múmia que foi, na verdade, assim, o próprio ataúde onde ela estava está muito danificado e a própria múmia em uma condição muito ruim de conservação.
então que também ainda não foram feitos exames suficientes para saber a causa da morte, né, desta múmia, então, que se atribui ser de Akhenaton. Então, embora já tenha sido descoberta, né, no início do século XX, né, essa múmia da tumba KV55, só então há 11 anos atrás, por um projeto que acabou analisando, né, muitas das múmias associadas à questão real, das múmias egípcias no Museu do Cairo, né, associadas aos reis do Reino Novo, identificou-se então que por essa proximidade, tanto com Amenhotep III quanto com Tutankhamon, que possivelmente sim é a múmia de Akhenaton. Muito obrigado, Sora. Eu vou abrir agora o microfone para o Frater Fernando, que levantou a mãozinha. Frater Fernando, nos ouve? Tranquilo. Paz profunda a todos. Sora Vívia, o que eu vi aí, na realidade, o templo Faraton, na realidade, é realmente o que nós vemos, a cópia de Salomão. O Templo de Salomão na realidade, essa cópia, né? Que todo mundo conhece. Na realidade, era o Templo de Atom, na realidade. Só que as pessoas conhecem como o Templo de Salomão, né? É a minha visão que eu vejo, porque se você olhar ele como templo, tem essa bela visão perfeita. E além de, se a gente for ao Sefer Ezra, a palavra Atom, você tem a letra A, que é a primeira, e Tav, que é a última letra do alfabeto hebraico. Muito obrigado. Eu que agradeço, Frater, da sua contribuição. Muito obrigada. Obrigado, Frater Fernando. O Frater Ronaldo, Sora Vivian, assim como eu, e tenho certeza que todos nós aqui, aqueles que ainda não foram, devem ter profunda vontade de ir até o Egito um dia para conhecer todas essas maravilhas, né, todas essas ruínas, né, o berço aí da nossa ordem, né? Ele faz aqui uma pergunta, né, sobre uma pirâmide da Bósnia que está emitindo um foco de luz rumo ao céu. Ele pergunta se a Sora já ouviu falar, se já ouviu alguma coisa a respeito. Infelizmente, não, é a primeira vez que estou ouvindo falar, desconheço, né? Dessa questão, eu realmente não... Se até o Frater depois quiser compartilhar comigo maiores informações, né? Estou aberta até para a gente poder conhecer e, quem sabe, conversar a respeito. Todos nós agradecemos ao Frater Ronaldo, se puder compartilhar maior. Não tem problema. Frater Osmar, ele escreve o seguinte: Sora Vivian, que aula extraordinária. Me senti como se estivesse viajando ao tempo do faraó. Gratidão por compartilhar conosco todo esse saber sobre o personagem tão icônico da nossa tradição, na tradição de nossa ordem. Assim como muitos outros, né, lhe congratulam, a Sora Regina, a Sora Vera, a Sora Orquinha, o Renan, Tamar, Odete Coelho, a Sora Maria, né, que está aqui conosco no Brasil, né, que ela é da Espanha, a Sora Terezinha, né? Enfim, temos aqui muitos agradecimentos, mas nenhuma outra pergunta. Então, todos nós reforçamos aqui os agradecimentos aqui e nos fez realmente viajar no tempo aqui, ao tempo dos faraós. A Sora Valéria, ela faz um comentário aqui, acho que antes de encerrar essa rodada de perguntas, Sora, onde ela volta à questão de Moisés, né? E ela fala que leu aqui que Ramsés II era o faraó na época de Moisés, né? Quem veio primeiro, Ramsés II ou Akhenaton? Akhenaton é anterior a Ramsés, né? Na verdade, nós vamos ter, então, se nós pegarmos na linha de sucessão,
Então, a gente tem, no final da 18ª dinastia, né, Akhenaton, possivelmente Smenkhara, Ankhperu-Ra, que é esse faraó que não é muito, a gente não tem muitas informações a respeito dele, Tutankhamon, o pai do deus Ai, que é aquele que até eu mostrei a tumba dele. Aí nós temos Horemheb, que daí já deixa de ter relação com a família real da 18ª dinastia, porque ele é um militar, e é o último faraó da 18ª. Aí começa a 19ª dinastia, com também o militar, que é Ramsés I. Aí nós temos Sete I e aí Ramsés II. Então, né, que já, né, é o rei já da 19ª dinastia. Então, ele é posterior. Já tem uma distância grande aí entre eles, né? Mas certamente uma influência aí, né, do monoteísmo, né, que Moisés vai se inspirar ali e levar para a Terra Prometida, né? Mas a informação da Sauro Valéria está correta. Alguns colocam Ramsés II até o filho dele, né, o Meremptah. Também, muitas vezes, quando busca se localizar esse período do êxodo, então seria entre o governo dos dois. Muito bem. Soror Vivian, nós agradecemos pelas respostas, né, às perguntas, né, que foram cogitadas no fórum, né? E agora eu convido a Sora a fazer suas considerações finais para a gente partir para o encerramento, então. Claro. Então, Frater, primeiro, eu quero muito agradecer o convite, agradecer os fratres e sorores que me acompanharam até aqui, o carinho de todos, né? Eu que sou grata pela oportunidade de falar um pouquinho mais sobre Egito, a oportunidade de poder estudar também um pouco mais, né? Porque para realizar essas palestras, isso dá oportunidade para que a gente continue estudando, né? Grata, claro, à ordem, né? Pela manutenção do museu, por nos proporcionar momentos como esse. Então, na verdade, é um sentimento total de gratidão. E uma coisa só que eu gostaria de comentar é que a base, na verdade, da palestra, a literatura que a gente acabou selecionando, ela é com base na questão da egiptologia. É claro que a gente sabe que existem muitos outros paralelos possíveis com esse tema, né? Então, como o do Moisés mesmo, como foi apresentado, o próprio Frater falou do Templo de Salomão, né? Então, só até comentar, não é fechado, né? Não é uma palavra final sobre o assunto, mas é apenas uma visão a respeito, né, de acordo com a egiptologia, do que a gente pode falar um pouquinho, né? E claro que é um assunto que nos leva a muitos e muitos caminhos. Então, o que eu posso dizer é justamente gratidão pela oportunidade e a todos que vieram assistir a palestra. Muito obrigada. Soror Vivian, que viagem fantástica! E de maneira suave, maviosa, a sua apresentação tão sábia, tão rica de conhecimentos. Nós estamos imensamente gratos e temos certeza, mais ricos em conhecimento também. Então, de todos os presentes nesta sala, a nossa gratidão. E esperamos que todos nós possamos tirar lições e levar também para algumas reflexões por algum tempo. Muito obrigada, Soror Vivian, um abraço e que logo possamos estar juntos novamente. Com certeza. Muito obrigada, Soror, gratidão. Muito obrigada. Mestre Márcio, a palavra é sua. Microfone, Frater. Mestre, seu microfone. Seu microfone, mestre Márcio. Pronto. Eu fechei para não fazer barulho aqui enquanto a Soror Lourdes estava falando, esqueci de abrir. Bom, eu ia agradecendo, então, a Soror Lourdes, né, pelas belas palavras aí de encerramento, e mais uma vez a Soror Vivian, né, por ter trazido
uma palestra tão rica para nós, né? Como a Soror falou agora no finalzinho, né? Eu me lembrei aí do texto de outra palestra, né? A gente vem tentando, todos aqueles que estudam egiptologia, né? Eles são comparados a montar um quebra-cabeça, né? Sem a imagem da caixa, né? Então, são hipóteses, né? Hipóteses muito bem traçadas, né? Mas são visões, né, que nós temos, né, de uma cultura e um povo que viveu há muito tempo, né? Então, cada vez que a gente busca a informação, a gente vai descobrindo cada vez mais coisas, né? Mais peças nesse quebra-cabeça, e vamos então montando uma grande imagem mental, né? Então, para nós, né, Rosa Cruzes, né, que temos aí Akhenaton, né, como um personagem tão importante da história, né, das escolas de mistério egípcio, né, conhecer, né, um pouco mais da sua história, né, da cidade e da cultura que ele desenvolveu naquela época, certamente nos enriquece aí enquanto Rosa Cruzes aí, para que a gente possa desenvolver mais ainda aí o nosso conhecimento, né? Então, mais uma vez, Sora, gratidão aí pela colaboração, pelo trabalho que você nos trouxe aí com tanto carinho. Espero que todos tenham tido a oportunidade aí de enriquecer aí o seu conhecimento a respeito do tema. Adorei a analogia, Frater, muito obrigada. Foi perfeita, é isso mesmo. Muito obrigado, Sora. E para a gente encerrar, então, né, gostaria de fazer um convite, né, à Sora, que apresenta o programa Presença em Harmonia, né, tem aí um trabalho aí que foi lançado essa semana, se eu não estou enganado, não foi, Sora? Que é o Egito Antigo, como as múmias foram tratadas ao longo do tempo, né? A imagem está ruim, que eu peguei o thumbnail lá do YouTube, né? Foi meio de improviso, né? Mas eu deixo aqui o convite aqui para que todos então possam assistir também, porque está maravilhoso esse programa. Um dos maiores especialistas em Egito, Moacir, eu acho que é uma das grandes referências de Egito no Brasil hoje. Vale a pena. Com certeza. E para aqueles que estão em Guarulhos, estão próximos e querem nos visitar, eu lembro a vocês que nós já voltamos às nossas atividades presenciais. No próximo sábado, nós teremos a nossa convocação ritualística de templo, onde nós realizaremos a instalação do nosso guardião externo, né, que veio para a equipe depois da instalação, né? Então, para aqueles que quiserem prestigiar, né, acompanhar, traremos aí uma mensagem bem inspiradora, né, dessa atividade especial. Na próxima semana, nós vamos divulgar a nossa agenda completa do mês. Eu gostaria ainda, né, de lembrar a todos que nos acompanham no nosso WhatsApp, né, que nós em breve retornaremos com a nossa agenda de iniciações. Então, aqueles que tiverem iniciações pendentes e quiserem realizar a pré-inscrição, o link está lá no nosso grupo do WhatsApp. Qualquer coisa, manda mensagem para nós que a gente reencaminha. Eu vou reencaminhar entre hoje e amanhã, mas façam a pré-inscrição já para que a gente possa saber o tamanho, né, das atividades que nós teremos aí de reagendar, né? Porque 1 ano e meio sem iniciação deve ter bastante gente aí com iniciação pendente, né? Faremos o possível para colocar as iniciações de vocês que estão na região em dia. Aqueles que porventura estejam entre nós e que não sejam Rosa Cruzes, deixo aqui novamente o convite para o texto Seja Rosa Cruz, um texto inspirador, escrito pelo nosso imperator emérito, Christian Bernard,
né? E lembramos a todos os presentes de que a abordagem utilizada se refere ao estudo e pesquisa da palestrante e não representa a palavra oficial da Ordem Rosa Cruz Amorque, assim como todos os eventuais comentários feitos pelos convidados, seja por texto ou por voz. E agora eu convido a Soror Vivian para fazer aí o nosso encerramento, o nosso tradicional Paz Profunda coletivo. Eu vou colocar aqui, permitir que todos possam abrir seus microfones, aqueles que se sentirem à vontade, podem abrir o microfone aí para nos acompanhar aí no nosso Passo Profunda coletivo. Ao seu comando, Soror Vivian. Então vamos. 3, 2, 1. Paz profunda. Paz profunda. Boa semana mais uma vez. Parabéns a todos. Parabéns. Excelente palestra. Gratidão. Paz profunda a todos. Nos vemos em breve. Paz profunda. Uma excelente semana. Bom resto de semana para todos aí.